Olá, seja muito bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a declaração do imposto de renda, que começa agora no mês de março. Segundo estimativas da Receita Federal, aproximadamente 40 milhões de brasileiros precisam declarar o imposto de renda. Então, sobre isso, nós vamos falar em quais aspectos você deve se atentar para justamente não cair na malha fina, ou seja, nas garras do leão. Bom, e quem vai responder para a gente as perguntas aqui do Observações é o contador itaunense Fabrício Viana. Bom, Fabrício, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e para falar sobre a declaração do imposto de renda que ano após ano sofre modificações e atualizações por parte da Receita, né? Primeiramente, Henrique, muito obrigado pelo convite. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse bicho que todo mundo tem medo, mas não. A gente vai conseguir mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. O imposto de renda vai sim ajudar vocês a sair desse momento de forma bem tranquila. Vou ajudar vocês. Bom, Fabrício, eu vou começar o nosso programa, antes de falar sobre quais aspectos as pessoas devem se atentar, qual que é o passo a passo, te perguntando como e quando surgiu o imposto de renda e hoje qual que é a finalidade dele. O imposto de renda ele surgiu lá em 1922 com o intuito de tributar a renda, ou seja, pagar o imposto realmente sobre aquele rendimento que as pessoas têm através do trabalho. E ano após ano foi evoluindo. E qual é o intuito da Receita Federal com o imposto de renda? Pegar parte desse imposto e devolver para a população, através de saúde, educação, segurança, e hoje é feito dessa forma. Agora, existem diferenças de categorias para quem vai declarar o imposto? Se existe, quais são elas? Sim, hoje tem 2 categorias e a gente vai fazer no imposto de renda as seguintes informações. Colocou todas as informações no imposto de renda, a gente vai optar ou pela declaração de imposto de renda completa ou pelo modelo simplificado. E onde esse simplificado, a Receita já dá um desconto ali de 20% para reduzir, né, os seus rendimentos, para saber se vai ser mais vantajoso para você, onde eu vou pagar menos imposto, é mais vantajoso realmente para o contribuinte, ou fazer ela de forma completa. Hoje tem essas 2 opções para ver. E o contribuinte é que define qual vantagem eu vou ter, na completa ou na simplificada. E nesse caminho ele definiu, foi mais vantajoso na simplificada, ele pode entregar assim a sua declaração. Agora, em relação ao contribuinte que tem que que tem que declarar o imposto de renda, muitas pessoas têm dúvidas em relação à questão do imposto de renda para aquele produtor rural, né? Aqui na nossa região, a gente é uma região que tem uma produção agrícola, né, e pecuária muito grande. Qual que é a diferença do contribuinte que a gente coloca aqui regular, que é aquele da cidade, que faz diversos outros setores ou serviços, para o produtor rural? O produtor rural, para ele ter a obrigatoriedade, por exemplo, de entregar a declaração de imposto de renda, a atividade dele tem que ter um volume, né, financeiro ali de em torno de R$142 mil. Então, se ele teve um movimento nesse valor, sim, ele tem que entregar a declaração de imposto de renda e fazer o cálculo para saber se tem imposto a pagar ou não. Se o valor ficou abaixo, né, desse valor ali de R$142 mil, ele não está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Agora, hoje, o que é cobrado na declaração do imposto de renda? Por que eu pergunto isso? Porque antigamente você tinha ali uma série de coisas que você tinha que declarar, se você tinha comprado um novo patrimônio e tudo mais. Hoje essa declaração ela já vem pré-pronta, né? Mas então hoje o que é cobrado na declaração por parte da Receita ao contribuinte? A Receita quer saber, né, qual é o seu patrimônio e se ele condiz com as receitas que você tem. Então, para declarar, o que a Receita cobra de informação? Os seus dados cadastrais, nome, CPF, data de nascimento, endereço, com que você trabalha, os seus dependentes, esposa, filhos, marido, enfim, todas essas informações, além dos valores que você recebe trabalhando, que são os seus rendimentos tributáveis, os seus bens, carro, moto,
casa, ela cobra também as informações de dívidas e ônus. Vamos imaginar que você tem um financiamento imobiliário ou um financiamento de veículo, essas informações são importantes. Você tem algum tipo de investimento, também é obrigado a colocar na declaração. Então, tudo que envolve a sua vida entre patrimônio e os seus gastos ali com instituições financeiras, você tem que sim colocar na declaração de imposto de renda. Agora, hoje, quem é que precisa declarar o imposto de renda? E essa é uma pergunta que, assim, quem está em casa, às vezes é assalariado, recebe 1 ou 2 salários mínimos, fala, essa pergunta, esse programa hoje não é para mim. Pera aí, não muda de canal não, porque agora no final do ano, né, de 2023, para início de 2024, foi um auê danado lá em Brasília, que o pessoal teve que fazer algumas movimentações no Congresso, teve que fazer também junto com a Receita, para justamente quem é assalariado não ter que pagar o imposto de renda, não ter que declarar. Porém, isso vai valer a partir do próximo ano, ou seja, quem recebeu ano passado vai ter que declarar. Explica esse quiprocó para a gente. É bem assim. Em março agora começa a declaração, mas é referente às informações de 2023. Então, tudo aquilo que aconteceu em 2023, a gente declara agora em março. E as pessoas que estão obrigadas a declarar são quem recebeu salários ali em valores iguais ou acima de R$ 28.559,70, quem teve rendimentos isentos, por exemplo, caderneta de poupança lá que rendeu mais de R$40 mil no ano, quem fez investimento em bolsa de valores também ali igual ou superior a R$40 mil no ano, produtores rurais que teve um rendimento ali de R$142 mil. Então, essas pessoas estão obrigadas a declarar. Ah, Fabrício, eu não tenho essas informações, isso aqui não aconteceu comigo, mas eu tenho um imóvel que vale R$300 mil. Sim, você também está obrigado a declarar. Não quer dizer que você vá pagar o imposto de renda, mas você precisa prestar contas para a Receita Federal e mostrar que você possui aquele bem. Então, essas pessoas hoje estão obrigadas a declarar. Além dessas pessoas, hoje, quando a gente fala assim, essa renda que você disse, R$ 28.559, isso aí a pessoa tem que fazer um cálculo do que ela recebe por mês, multiplica por 12 e ela chega a esse cálculo, né? Isso mesmo. E se a dúvida ainda persistir, vá na sua empresa, ao RH da empresa onde você trabalha e fala assim, eu preciso do meu informe de rendimentos para saber se eu preciso ou não declarar o meu imposto de renda. E as empresas vão fornecer esse documento para você, para que você tenha em mãos e se tiver dúvida, procure um contador que ele vai te ajudar a saber se realmente precisa ou não. Agora, a gente sabe que hoje tem, infelizmente no Brasil, tem muitas pessoas que sonegam, né, impostos e, sobretudo, sonegam as informações na Receita Federal. A gente tem que destacar que a Receita Federal hoje, ela está ultramoderna. E por que eu falo isso? Porque ela faz cruzamentos, né? A gente tem hoje um sistema único, que é o gov.br, e de lá ela extrai praticamente tudo que ela precisa, né? Então, se caso a pessoa não confirmar alguma informação, ela já sabe que aquilo existe, né? Exato. Com a modernização da Receita Federal, investindo cada vez mais em tecnologias, a Receita já tem basicamente todas as informações do contribuinte para poder saber se ele tem ou não que declarar. Então, antes mesmo de você saber, a Receita já sabe. E uma forma também que ela vem fiscalizando e vem pegando as pessoas é através de Pix. Ali, quando você faz essa movimentação financeira, que é tranquilo, fácil, rápido, né, a Receita já tem todas as informações para saber, opa, peraí, como que essa pessoa está movimentando esse valor, sendo que ela está declarando somente esse? Então, hoje em dia, ficou muito mais difícil sonegar. Então, se você tem que fazer a declaração, faça da forma correta, não sonegue, porque vai gerar muito problema lá na frente. Agora, você disse em relação a esse tipo de transferência, né, o Pix. Agora, quem fazia por TED, por DOC, que agora não existe mais, isso também é contabilizado pela Receita? Aquelas pessoas que depositam o dinheiro na boca do caixa ali também estão sujeitas a isso? Como que funciona essa questão? Sim, toda movimentação financeira ali que envolver o CPF de alguma pessoa, essa informação vai para o banco e o banco automaticamente manda para a Receita. E a Receita, então, já tem as informações que aquele CPF movimentou uma quantia financeira, seja ela pequena, média ou grande, mas a Receita já vai ter porque o banco informa tudo para ela.
Tá certo, então, Fabrício, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta a gente continua falando aqui como você não pode cair na malha fina e como você pode evitar isso durante a declaração do imposto de renda. Não sai daí, a gente volta já já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ciurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Praminas Ciurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a declaração do imposto de renda que começa agora no mês de março. Bom, Fabrício, a gente vai então continuar falando sobre a modernização do fisco. No primeiro bloco nós falamos aí em relação à Receita ter acesso a todos os dados das pessoas hoje através do gov.br e também de outros setores do governo. Mas como que você, como contador, percebe isso no dia a dia, essa modernização do fisco? Em que mais a Receita Federal se modernizou para conseguir aí mais assertividade na declaração do imposto de renda? Sim, Henrique, a Receita Federal vem atualizando a cada mês, a cada ano e num passado recente a declaração era entregue em disquete. E hoje a gente pega umas informações praticamente prontas ali, com muita coisa para facilitar a vida do contador, do contribuinte. E isso é bom, facilita o trabalho, mas por outro lado o contribuinte tem que ficar de olho, porque se deixar alguma coisa de fora, a Receita vai saber. Então, dificulta essa parte de querer às vezes burlar o sistema ou deixar alguma informação de fora, e ela
vem atualizando justamente para evitar que essas situações aconteçam. Agora, Fabrício, em relação a essa modernização, a gente percebe também que a Receita ela já passa tudo hoje numa declaração pré-preenchida, que em tese deveria facilitar a vida dos contribuintes. Porém, ainda tem gente que tem muita dúvida em relação a isso, né? Exato. A declaração pré-preenchida, ela ajuda muito, já vem com uma boa parte das informações para preencher a declaração de fato, mas ainda falta informações às vezes vêm divergentes. Então, para quem faz a declaração, geralmente o contador é responsável por esse documento, ele tem que ficar atento às documentações, porque se for alguma coisa ali de forma errada, a pessoa vai ter problema. Então, ajuda muito a pré-preenchida, vai facilitar, mas a conferência de tudo aquilo que está acontecendo realmente precisa ser feita nos mínimos detalhes para que não tenha nenhum tipo de problema para o contribuinte. Agora, quais tipos de informações às vezes pode vir equivocadamente na declaração pré-preenchida e às vezes a pessoa não botou reparo ali e passou batido? Por exemplo, a pessoa foi no médico, fez uma consulta, gastou R$200 na consulta e às vezes na declaração pré-preenchida essa informação não vem. E a pessoa tem lá o recibo ou a nota fiscal de que fez aquele procedimento realmente e não está na declaração e você precisa incluir essa informação lá. Ou essa informação, você fez uma consulta de R$200 e veio uma informação lá que você só fez R$100 de consulta. E não, precisa conferir realmente para colocar dentro da sua declaração. Outro ponto importante é, por exemplo, você tem um imóvel, uma casa, um apartamento. Essa informação não vem na declaração pré-preenchida. Você precisa ir lá e colocar de forma manual. Então, não é só pregar a pré-preenchida, está tudo certo, vou enviar para a Receita. Não, eu preciso conferir e complementar ali com as informações que ainda não estão. E essa questão do imóvel é muito importante porque, por exemplo, quem está em casa pensa assim, eu não vou declarar isso porque senão vou ter que pagar um imposto muito alto. A Receita já sabe que você tem aquela casa e aquele imóvel, né? Exato. E as pessoas têm medo de colocar carro, casa, e não precisa, porque você não vai pagar imposto sobre ele. A Receita quer saber quais bens você tem e como você adquiriu esse bem. Foi financiado, foi à vista, trocou por um outro imóvel, ela só quer saber o que aconteceu com você. Não é sinal que você vai pagar mais ou menos imposto por causa disso, mas precisa colocar a informação. Agora, a questão que você falou agora há pouco em relação à saúde, é apenas saúde que a pessoa pode ter algum tipo de dedução do imposto de renda ou tem outros setores também que ela pode ter, às vezes, que vai auxiliar a pagar menos imposto, então não pagar nenhum tipo de imposto? Tem várias coisas que a pessoa pode utilizar. Médico, dentista, que é relacionado à saúde, mas também instrução, faculdade, escola particular, curso técnico. Essas informações também vão te ajudar a pagar menos imposto. E você pode, inclusive, colocar os seus dependentes, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Essas informações podem te ajudar a pagar menos imposto ou não pagar o imposto. Agora, a gente falou aqui em relação a erros. Hoje, quais são os principais erros que as pessoas têm cometido na hora da declaração? Às vezes fica naquele afobe de colocar as informações rápido demais ou então já passar isso logo, porque quanto mais cedo você entrega a declaração, mais rápido você recebe a restituição, né? Sempre assim que funciona. Então, hoje, quais são esses erros que as pessoas às vezes cometem e que vai ter o efeito rebote? Ou seja, ela vai receber a restituição lá na frente porque ela teve que depois corrigir porque caiu na malha fina. Sim, os principais erros que acontecem são erros de digitação. Por exemplo, na mesma situação dos gastos com o médico, vamos imaginar que foram os R$200 e na hora de digitar, por pressa ou não conferiu direito, digitou R$2.000 e você não teve aquele gasto. A Receita vai processar a sua declaração e vai, aqui está errado. Eu vou travar a declaração, caiu na malha fina, para o contribuinte me explicar o que realmente aconteceu. Foi esse valor? Tem o comprovante? Ou foi um erro de digitação e eu tenho que retificar a declaração para entregar? Esse é um dos principais erros. E a falta de informação. Vamos imaginar que você trabalha em 2 empregos. Tem muitas pessoas que têm carteira assinada em 2 empregos, mas na hora de declarar o imposto de renda coloca somente um. Então ficou faltando informação. Quando eu erro uma informação, eu esqueço de colocar, a
Receita vai processar a sua declaração e você vai sim cair na malha fina. Agora, Fabrício, em relação a essa questão que você disse de declaração pré-preenchida, as pessoas hoje têm o ECAC, que é o sistema da Receita Federal, e tem também o aplicativo da Receita Federal. E muita gente hoje, que acha porque pensa que sabe mexer na internet, entra no ECAC, baixa ele no notebook ou então no computador, lá no desktop da empresa, ou então entra no aplicativo e vai fazendo por conta própria. Aí chega em determinado momento, transmite isso para a Receita Federal e depois cai na malha fina. Isso também tem acontecido, por exemplo, utilizar o sistema da Receita sem treinamento algum, sem saber como que ele funciona, o funcionamento dele. Isso também tem prejudicado os contribuintes? Sim, muito, porque a falta de conhecimento às vezes vai te ajudar naquele primeiro momento, mas lá na frente vai prejudicar, porque se a declaração ficar errada e em algum momento você colocou uma informação e pagou menos imposto ou teve uma restituição maior, lá na frente você vai ter que retificar a declaração e às vezes recolher a diferença do imposto, ou seja, pagar a diferença, mas com juros e multa. E não que você não possa fazer a sua declaração, se você tem o conhecimento para preencher todos os campos de forma correta, assertiva, sim, você pode fazer, facilitou muito, no celular mesmo você consegue entregar a sua declaração, mas se você não tem a confiança, a certeza ou o conhecimento necessário, não faça, contrate um profissional de contabilidade para poder fazer a sua declaração e você passar por esse período tranquilo e receber ali sua restituição no prazo certinho. Agora, a gente fala sempre que as pessoas devem começar a se preparar para o imposto de renda, por isso que o primeiro Observações do programa dessa semana passada foi de aniversário, então essa semana é o que a gente volta mesmo a falar de temas específicos, as pessoas acabam fazendo a declaração e não preparam a papelada. Afinal, qual que é essa papelada? O que são esses documentos que as pessoas já têm que reservar para poder fazer essa declaração com tranquilidade, sem correr, porque muita gente acaba deixando ela para o dia 31 de maio e aí aquela corrida contra o tempo, o sistema cai, aí acaba virando aquele problemão todo e vai, aí no final das contas, 7 horas da noite, Fabrício ou outro contador me ajuda porque não estou conseguindo transmitir. É ou não é assim que funciona? Exatamente isso. A gente fala que o brasileiro deixa sempre para a última hora, mas no imposto de renda, o meu conselho começa agora dia 15 de março, mas a declaração de imposto de renda ela começa em janeiro de 2023, porque tudo que for acontecendo ao longo do ano, você pode separar numa pastinha para quando chegar a época de declarar, é só entregar para o seu contador e está tudo certo. Então, tudo que acontecer com você, comprou um carro novo, comprou um apartamento, trocou a casa, fez um investimento, fez ali uma consulta médica, pagou a escola para o filho, tudo isso que for acontecendo ao longo do ano, você pega o recibo, guarda para você entregar ao seu contador no ano seguinte. É assim que você deve fazer. Ah, Fabrício, não fiz isso. Ok, você tem prazo agora para poder juntar essa documentação e entregar, para fazer sua declaração com antecedência e evitar problema realmente com a Receita. Ok, Fabrício, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai te ensinar a como não cair na malha fina e ter problemas aí nas restituições do imposto de renda. Não sai daí, o Observações volta já já. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre,
e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a declaração do imposto de renda que começa no próximo dia 15 de março. Bom, Fabrício, nesse terceiro bloco nós vamos falar então sobre a malha fina, né? Que é o chamado a mordida do leão aí, né? Quando realmente a Receita vem e barra você em alguma coisa. Como então, aliás, vamos antes de falar como não cair na malha fina, o que provoca o contribuinte a cair nas garras do leão? São várias coisas que podem acontecer. Não declarar imposto de renda, sendo que você está obrigado, a gente falou das obrigações, quem está realmente obrigado a declarar. Se você não fizer a declaração, você cai na malha fina. Colocar informações erradas, deixar de colocar informações e, por exemplo, se você tem um filho e você faz a declaração de imposto de renda e o seu parceiro também faz declaração de imposto de renda, os dois colocou ele como dependente. Isso não pode e vai cair na malha fina. Então, assim, são informações que, se você fizer, é certeza que você vai cair na malha fina. Então, tem que ficar bem atento ali na hora de preencher, de colocar as informações do que você está fazendo para evitar esse tipo de problema. Agora, em relação aos dependentes, como que os pais podem fazer isso? Porque, querendo ou não, às vezes a mãe trabalha, o pai também trabalha e o filho, querendo ou não, depende dos dois. Como, então, resolver isso? Essa é a parte mais legal do imposto de renda, porque nós, contribuintes, podemos escolher em qual das declarações vai ser mais benéfico colocar o dependente do pai ou da mãe, e aí você pode simular, preenche toda a declaração e coloca o dependente na declaração 1 e depois coloca ele na declaração 2. Em qual dos dois casos foi melhor? Você vai pagar menos imposto ou vai ter uma restituição maior? Nessa situação, o que for mais benéfico, você deixa o dependente. Agora, muitas vezes, as pessoas em casa, né, eu falo que quem é de humanas não se dá de jeito nenhum com números, e quem é de números também não se dá com quem é de humanas, mas é o seguinte, muitas vezes os números podem confundir, né? Então, quando confunde isso, as pessoas acabam tendo prejuízo e acabam ficando se desesperando nessa hora. Então, quais são os prejuízos? As pessoas têm que, então, ter ciência e informação para não, sofrer nenhum tipo de prejuízo. Quais são os prejuízos, então, de se cair na malha fina? Então, vamos supor, cair na malha fina, o que pode acontecer comigo se eu não tomar providências? Bom, no primeiro erro, o não declarar imposto de renda, e você vai cair na malha fina por causa disso,
você vai declarar fora do prazo, porque você vai ficar sabendo depois. E aí já tem uma multa de R$ 165. Então, não declarei o imposto de renda, estava obrigado, passou o prazo de 31 de maio, eu já tenho que pagar essa multa. Não tem como fugir. E aí, esse é o primeiro prejuízo. E os demais, se você fez um erro de digitação, por exemplo, nos gastos com o médico, colocou algo que é a mais, você vai ter que recolher o imposto, ou pagar o imposto, a diferença dele ali, com juros e multa. Mas não é todo o caso que você vai ter que pagar. Pode ser que, em alguma situação, a Receita não conseguiu identificar os seus gastos com o médico, por exemplo. Nós conseguimos mandar as informações para a Receita Federal recorrendo da decisão e falando: Receita, aqui estão os comprovantes que eu gastei, então a minha declaração está correta, favor processar aí novamente. E a Receita vai fazer isso e vai colocar você na fila de restituição novamente. Então, tem jeito de consertar, dá para fazer e nem sempre vai gerar prejuízo financeiro. Agora, quando a gente fala de imposto de renda, ele tem até uma sigla, né? IRPF, que é o Imposto de Renda da Pessoa Física. Mas automaticamente hoje a gente tem um microempreendedor individual, que são os MEIs, cujo aquele CNPJ está vinculado no CPF. Como que é então o imposto de renda para quem tem a sua empresa vinculada ao CPF? Bom, é uma dúvida comum dos contribuintes, porque eu sou MEI, eu tenho que fazer declaração pessoa física? Depende. O MEI, ele pode ter um faturamento, vender ali R$81 mil por ano. Aquele valor é do MEI, ele faz uma declaração diferente, que é referente ao CNPJ. E o MEI, o que sobrar ali do faturamento, por exemplo, o MEI que é do comércio, ele é lojista, então ele pode ter um desconto do governo ali para poder fazer a declaração pessoa física. E nesses descontos ali que a Receita faz, 8%, 12% ou 32%, desculpa, não 12%, mas 16% e 32%, o que sobra, 81%, menos esses percentuais, o que sobra é o rendimento dele como pessoa física. E esse valor, sim, ele tem que declarar como pessoa física, se for maior que R$ 28.559,70. E aí, no caso, é aconselhável buscar o próprio contador, porque é uma conta a se fazer e a todo momento a gente sabe que o rendimento ele é variável, ou seja, você pode lucrar 80 mil, mas ao mesmo tempo você tem que saber o que você vai declarar com base depois no que sair das suas despesas e dos seus lucros da própria empresa, né? Então isso aí acaba confundindo todo mundo. Exato. Nesse momento, o ideal realmente é buscar um profissional da contabilidade, porque ele vai fazer todos os cálculos da maneira correta para saber se você realmente precisa ou não declarar um imposto de renda sendo MEI. Agora, em relação ao imposto de renda, o que obrigatoriamente não pode faltar agora no mês de março até o mês de maio? Não pode faltar as informações que você tem de recebimento, né, os seus salários ali, o que é o informe de rendimentos que a empresa onde você trabalha oferece, os informes de rendimento das contas bancárias. Então, se você tem conta lá em 5 bancos diferentes, você precisa do informe de rendimento de todas elas. Você precisa declarar os seus bens, carro, casa, moto, apartamento, terreno. Você precisa declarar também, se você tiver renda variável, bolsa de valores, você precisa declarar essas informações e os seus dependentes. Lembrando que pode optar por um ou outro, né, em uma declaração e outra, em caso de pessoas que são casadas, mas essas informações não podem faltar. Agora, a gente vai frisar aqui qual que é a data, então, de abertura e fechamento, se não houver prorrogação, claro, da declaração do imposto de renda. O imposto de renda começa no dia 15 de março de 2024 e vai até o dia 31 de maio de 2024. Até então, essa é a data oficial. Agora, dentro desse prazo, se a pessoa não declarar o imposto de renda, ela passou desse prazo e não declarou. Como que é essa questão? Porque o que muitas pessoas acham é que a Receita vai mandar um e-mail, ou então um WhatsApp, falar: fulano, você não declarou seu imposto de renda, eu estou de olho em você. Ela não faz isso, ela é super silenciosa. Então, aí só na hora que às vezes você vai precisar fazer algum financiamento, às vezes vai comprar uma casa nova, do Minha Casa Minha Vida, ou então um financiamento de algum apartamento, ou então de um carro novo, aí o seu CPF está lá negativado e aí que você vai atinar que você precisou fazer a declaração do imposto de renda.
Então, quem perdeu o prazo, como que deve proceder e como que deve recuperar aí a sua legitimidade no CPF? Bom, se você perder esse prazo, você consegue sim entregar a sua declaração, mas já vai sabendo que se passou do dia 31 de maio, você vai pagar a multa lá de R$ 165. Não tem como fugir. E é possível sim regularizar. Fabrício, não entreguei minha declaração, o que eu preciso fazer? Procure um contador para poder fazer para você a melhor opção possível. Não pagar mais e nem menos imposto, mas pagar o justo. E aí, você entregou a sua declaração, no próximo dia útil, o seu CPF já está liberado. Agora, qual que é a relação entre entregar mais cedo a declaração do imposto de renda e receber a restituição do IR? Quem chega na frente bebe água limpa, assim a gente fala aqui na minha cidade. E é assim também no imposto de renda. Tem algumas pessoas que já têm o benefício, por exemplo, idosos acima de 60 anos vão receber restituição primeiro, pessoas que têm alguma doença grave também conseguem receber a restituição primeiro e as pessoas que conseguem entregar a declaração antes. Por exemplo, abriu no dia 15 de março, conseguiu entregar sua declaração, você já vai entrar na fila dos primeiros a receber a sua restituição. E essa restituição ela é feita automaticamente pelo sistema na conta que foi veiculada à declaração. Exato. Você pode colocar na sua conta poupança, conta corrente e a nova modalidade que entrou em vigor no ano passado, você pode também receber via Pix, mas o Pix tem que ser o seu CPF, a sua chave tem que ser o seu CPF. Ok, Fabrício, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai te ensinar a como não cair na malha fina e ter problemas aí nas restituições do imposto de renda. Não sai daí, o Observações volta já já. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras.
A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ceurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta para o último bloco do nosso programa. Bom, Fabrício, agora a gente vai falar sobre, ainda dentro do assunto restituição do imposto de renda, em quais casos ela ocorre ou não para o contribuinte. Que muita gente fala assim, eu declarei, então eu vou ter restituição. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Durante o ano de 2023, quando você vai recebendo o seu salário, vai descontando ali uma parte de imposto de renda. Aquele valor é o imposto que você deveria ou não ter pago. E quando chega em 2024, agora a gente vai fazer a declaração, a gente faz a declaração de ajuste. Para saber se você pagou o suficiente de imposto de renda, se sim, ok, fica 0 a 0, ou se você pagou a mais. Se você pagou a mais do que deveria, acontece a restituição, a Receita vai devolver aquele valor que você pagou a mais, ou, em alguns casos, se você pagou um valor insuficiente, e aí você tem que pagar um valor para poder complementar aquele valor que ficou faltando. Agora, Fabrício, quando que os valores serão restituídos em 2024? Ainda não temos uma data prevista para a liberação dos lotes de restituição do imposto de renda. A Receita Federal ainda não divulgou, mas geralmente acontece no último dia útil da entrega da declaração, dia 31 de maio. Então, esse ano ainda não tem a data prevista, mas geralmente no último dia útil já começa a cair a restituição. Vale ressaltar que a restituição ela pode ser feita aí ao longo do ano todo, né? Por exemplo, ano passado teve restituição do imposto de renda até em dezembro, por exemplo. Sim, acontece vários lotes, né? E assim que você vai declarando o seu imposto de renda, você vai entrando na fila de restituição. E ali a Receita vai pagando em vários lotes. Sempre o pagamento é feito no último dia útil de cada mês, podendo chegar até dezembro. Agora, uma dúvida muito frequente é durante a campanha de declaração do imposto de renda, em relação a uma campanha também que acontece simultaneamente, que é a campanha Destinação. O que é essa campanha e como que é o funcionamento e a importância dela? Sim, você que é contribuinte, está fazendo o seu imposto de renda, você pode e, se possível, deve realmente ajudar instituições de caridade. Isso vai fazer com que você pague menos imposto ou aquele imposto que você iria pagar, destinar para instituições que são credenciadas. E você pode doar até 6% do seu valor de imposto devido para essas instituições. Nós temos várias instituições que podem receber, tem a PAI de Itaúna, a PAI de Pará de Minas, tem outras instituições que são credenciadas e você pode, através do seu imposto de renda, ajudar pessoas. Agora, também tem a questão da pessoa, quando ela tem esse nome, essa campanha de destinação, porque cabe àquele contribuinte a iniciativa de falar, opa, peraí, 6% então eu vou doar para isso, 3% eu vou doar para aquele outro, e são tudo através de fundos, né? Fundos da infância e adolescência, que é o FIA, e o do idoso também, não é isso? Exato. Você pode escolher qual desses você vai fazer a doação e destinar na sua declaração de imposto de renda. Lembrando que as pessoas, para
colocar a doação na declaração de imposto de renda, ela precisa ser no modo completa. Lembra que a gente falou que ela pode ser simplificada ou completa? Para doar, tem que ser no modo completo, e aí você vai conseguir sim doar aquele valor disponível para alguma dessas instituições. Agora, a gente tem alguns projetos culturais também ao longo do ano que utilizam o imposto de renda para poderem serem financiados, como leis de incentivo à cultura, né? Como, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc. Como que é a relação dessas leis com o imposto de renda? Nesse caso, é um outro fator que empresas que são do lucro real, empresas de grande porte, pode destinar uma parte desse imposto de renda para essas instituições. Então, a gente está falando que empresas podem ajudar essas instituições, né, através dessas leis, ou seja, no lugar de pagar o imposto, eu pego uma parte desse valor e destino para realmente ajudar os projetos. Vale ressaltar que, de toda forma, esse valor iria para o governo. Então, na verdade, você retira dessa obrigatoriedade de ir para o governo e vai destinar onde você sabe realmente que aquele valor, que aquele investimento terá um retorno muito bacana, né? Exato. E você pode escolher qual instituição você está doando. Quando você paga o imposto de renda, ele volta para a sociedade, mas volta em vários braços. E na doação você vai definir qual instituição, qual projeto você realmente quer ajudar. Agora, Fabrício, aquelas pessoas que, porventura, fizerem a declaração do imposto de renda, informou tudo certinho, mas na hora que chegou a restituição não receberam, significa que ela caiu na malha fina? Não, pode ser que você colocou alguma informação, algum dado bancário que estava incorreto e a Receita tentou fazer o pagamento da restituição e não aconteceu. Quando isso acontecer com você, o ideal é chamar um contador que ele vai conseguir te dar o caminho do que fazer para a restituição de fato cair na sua conta. Agora, Fabrício, uma questão que a gente tem que falar aqui e que envolve a segurança é que nessa época de declaração do imposto de renda, o que não faltam são tentativas de golpe envolvendo o nome da Receita, envolvendo o nome de contabilistas, envolvendo contabilidades. Então as pessoas têm que ficar muito atentas porque, por exemplo, a Receita não te liga cobrando, a Receita não te envia link suspeito para você clicar, para você colocar seus dados, tudo é através do site oficial, não é isso? Exatamente. A Receita Federal não manda SMS, não manda e-mail, não vai te ligar, ela não faz isso. Através do seu CPF, que ela vai te notificar quando você for fazer, por exemplo, um Pix e não conseguir, fazer abertura de uma conta e não conseguir, ou fazer um financiamento e não der certo, o pessoal do banco vai falar assim, tem algum problema no seu CPF, procure um contador para poder resolver. Aí sim você deve procurar, mas chegou um SMS, algum link para você clicar, não clique, é golpe, não caia nessa, e se tiver dúvida ainda, procure um contador para esclarecer todas as suas dúvidas. Agora, em relação a esses golpes, já chegou clientes para você aí que caiu nesse golpe e como que foi resolvido? Explica isso para a gente. Sim, quando acontece o golpe e a pessoa caiu, infelizmente nós contadores não conseguimos resolver. A orientação é procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, mas antes de tomar a decisão de clicar ou ver, leva até o seu contador, né? Já aconteceu com a gente de um cliente nosso receber um monte de mensagens falando que a Receita Federal estava atrás dele para poder pagar os impostos. E aí ele ligou desesperado e quando a gente foi ver, não, é golpe. A gente fez as consultas no CPF, estava tudo certinho e não tinha pendência nenhuma. Então, chegou algo assim, procure o contador. Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Bom, Fabrício, nosso tempo tá terminando, né? Mas eu queria, antes da gente terminar o nosso programa, queria que você comentasse para as pessoas a importância de procurar um contador, de um profissional que realmente vai evitar com que todos esses problemas que a gente falou aqui ao longo do programa aconteçam. Sim, é muito importante você fazer a sua declaração e, mais importante ainda, fazer a declaração com um profissional capacitado, porque nós contadores estudamos para poder fazer
as informações, criar as informações para a Receita Federal e nós estamos atualizados. Toda vez que sai uma lei nova, toda vez que muda um imposto, nós estamos ali prontos para poder te atender e fazer com que você passe por esse período sem problema nenhum. Bom, Fabrício, nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Quais são as suas considerações finais para o público? E como quem tem dúvidas aí, gostou de conhecer você um pouco mais como profissional, como que a pessoa pode fazer para te contactar? Muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído para você nesse momento de declaração de imposto de renda que pode ser às vezes um pouco tenso, mas não precisa ter dor de cabeça, é só procurar um profissional de fato. E não espere para a última hora, a declaração vai até dia 31 de maio, mas quanto antes você fizer, melhor. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Fabrício, da Calculare, você pode entrar em contato com a gente através do Instagram, @Calculare Soluções Contábeis, e lá vai ter muito conteúdo legal para poder ajudar você aí no dia a dia. Tá certo, então, Fabrício, obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programaobs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Bom, e você também que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma nova informação ou novos programas por lá, você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!